paz do Senhor, meus irmãos em Cristo. Aqui estou começando mais um vídeo para esse canal criado para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos o que o Senhor colocou no meu coração. Então, nesse momento, eu peço que, se você tiver uma Bíblia aí na sua casa, você pegue para ler junto comigo alguns versículos e, após a leitura, nós vamos meditar na palavra do Senhor. E a palavra de hoje se encontra em Mateus, capítulo 10, do versículo 5 ao versículo 8, que diz assim: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Até aqui, irmãos, e agora nós vamos para a meditação da palavra. E eu queria começar essa meditação com duas perguntas. Quando foi que a gente normalizou comercializar o Evangelho? E a segunda pergunta que eu faço é: quando foi que a gente normalizou pagar por coisas que estão totalmente disponíveis a nós pelo próprio Deus? Quando foi que a gente normalizou receber um dom pela graça e misericórdia divina, sendo imerecedores de qualquer coisa, tendo a consciência que nada somos, em tudo somos dependentes de Deus, da graça e da misericórdia dele, através do sacrifício de Jesus Cristo, e a gente se sente no direito de receber um dom e querer comercializar ele, de querer fazer um curso para ensinar as pessoas a ter uma comunhão com Deus, receber o dom do discernimento e querer fazer um curso para comercializar e ajudar as pessoas que ainda não conseguiram receber esse dom, prometendo que elas vão receber se seguir o passo a passo que essa pessoa vai ensinar. Gente, isso é um engano. O Evangelho de Jesus nos diz: de graça recebestes, de graça dai. De graça. Você não pagou para receber o Espírito Santo. Você não pagou para ter o dom do discernimento. Você não pagou para ter autoridade na palavra. Você não pagou para aprender a ser profeta. Você não pagou para aprender a ser pregador, para aprender a ser um levita. Não, você não pagou. Tudo isso você recebeu de graça, pela graça e pela misericórdia divina. O Espírito Santo te entregou esse dom conforme a vontade dele, para que você usasse com sabedoria para a obra do Senhor, para que você ajudasse outras pessoas, não para você se aproveitar financeiramente disso, para que você comercializasse, para que você criasse um curso para ensinar as pessoas a desenvolverem algo que Deus desenvolveu em você de graça, te capacitou pela graça dele. E eu quero compartilhar agora mais um versículo com vocês que se encontra em Mateus capítulo 6 e o versículo é o 24, que diz assim: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon, aqui nesse versículo, significa dinheiro, riquezas e bens materiais. Então, não se pode servir a Deus e as riquezas e as coisas do mundo, porque ou você vai amar a Deus e desprezar o mundo, ou você despreza o mundo para amar a Deus. Os dois não dá. Ou você serve a um ou você serve a outro, porque não se pode misturar as coisas de Deus com as coisas do mundo. O Evangelho que Jesus pregou sempre enfatizava em dizer que quem tivesse dinheiro, que o dividisse com os pobres, com aqueles que precisam, porque de nada teria proveito. Juntar riqueza na terra, de nada se tem proveito depois, porque nada disso a gente vai poder levar. Nada disso vai garantir a salvação. A nossa conta bancária ela não garante a nossa salvação.
salvação. O que garante a nossa salvação é crermos em Jesus Cristo, o confessarmos como nosso único e suficiente Salvador, nos arrependermos dos nossos pecados, deixá-los para trás e obedecer a palavra do Senhor. É isso que garante a nossa salvação pela graça. Nos arrependermos e seguirmos sem mais pecar, sem mais cometer os erros de antes, nos transformando, porque a palavra do Senhor nos diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Todas as coisas ficaram para trás, eis que tudo se faz novo. Então, se tudo se faz novo, nós também temos que ser novas pessoas. Nós temos que nascer de novo. A palavra do Senhor também nos diz isso. Que para que a gente consiga entrar no reino do céu, é necessário que a gente nasça de novo. Por isso que é muito importante que você leia a palavra de Deus. É por isso que em todos os vídeos eu convido vocês a ler comigo, para que vocês vejam, para que vocês leiam e para que o Senhor dê discernimento para vocês, para compreender a palavra dele. Porque eu sei, eu reconheço a importância que é a gente congregar, a gente ouvir a palavra, porque a fé ela vem pelo ouvir a palavra. Mas também é importante que a gente alimente a nossa comunhão com Deus, não só no domingo no culto, mas também no nosso dia a dia em casa. Que a gente esteja sempre ali em comunhão com Deus, meditando, pensando, orando, mesmo que em espírito, tirando o momento do dia para fazer a leitura, para fazer um devocional. É muito importante que a gente leia a palavra do Senhor, porque a palavra dele nos diz também que o povo perece pela falta de conhecimento, e também diz que a palavra liberta, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E foi assim que o Senhor me libertou. A partir do momento que eu comecei a sentir a sede de ler a palavra de Deus, a sede de conhecer quem é Jesus, de conhecer tudo que ele fez, por que ele fez. Gente, leiam a Bíblia, leiam a palavra do Senhor, é muito importante. É muito importante a sua vida. E quando eu falo em vida, eu falo de vida eterna, da sua salvação. A sua salvação depende disso. Depende que você conheça quem é o seu Pai. Que você conheça verdadeiramente. Não pelo olhar das outras pessoas, mas pela sua intimidade com Ele, pela sua conexão com o Pai, pelo seu buscar, por você alimentar o seu relacionamento com Ele. E aqui eu chego em outro ponto. Pessoas que comercializam experiências com Deus. A experiência com Deus ela não pode ser comprada com dinheiro, gente. Não adianta você comprar um curso achando que você vai elevar o seu nível de experiência com Deus. A experiência com Deus ela vem da profundidade da nossa busca. Ela vem pela nossa sede de buscá-lo, pelo nosso desejo de conhecê-lo, pelo tempo que dedicamos ao Senhor, à palavra do Senhor, em oração, em louvor. É assim que a gente consegue nos aprofundar, nos conectar ainda mais com o Senhor. Não caiam nessa ilusão de que se você comprar 50 cursos, você vai ser mais abençoado, você vai ser mais sábio, você vai receber mais dons. Não caiam nessa ilusão. A palavra do Senhor já nos alertava de tempos em que tentariam enganar o povo dele. E nunca se viu um tempo como esse, em que tantos se levantam para tentar enganar os filhos de Deus, para tentar distrair, tirar o foco, fazê-los perder tempo com coisas inúteis. Você pagar um curso para ter intimidade com Deus, isso não existe. E sabe o que é mais triste? É ver que muitas pessoas realmente têm um dom. Realmente você vê a unção sobre a vida daquela pessoa. E eu vejo muito aqui no YouTube, eu vejo também em outras redes sociais, as pessoas gravam vídeos com sabe, coisas que a gente só de ouvir sabe que foi Deus que entregou aquilo para aquela pessoa. Mas aí quando chega no final do vídeo, tá lá ela soltando um link de curso para ela ensinar você a ter o dom que ela tem. É triste de se ver ao que estão reduzindo o Evangelho. Mais triste é ver que pessoas que realmente receberam um dom tão lindo,
que poderiam estar gerando frutos, e muitos frutos também estão se perdendo. Não estão usando o dom que receberam com sabedoria. E é por isso que o Senhor, na palavra dele, nos diz que naquele grande dia, muitos chegarão até ele falando que pregaram no nome dele, expulsaram demônios no nome dele, né? E aí a porta não será aberta para eles. E ainda vão ouvir Jesus dizer: apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. O dom que recebemos, claro que edifica a gente, mas o nosso dom é para alimentar outros, é para gerar frutos para outros, é para a gente ser usado como um instrumento nas mãos de Deus, para que Deus alcance ovelhas perdidas, almas perdidas, que cure doentes, enfim, para que Deus nos use como um vaso, como um instrumento, para que Ele nos lance como uma flecha. O nosso dom não é para que a gente retenha ou para que a gente só ajude a quem nos pagar, a quem nos der um retorno financeiro. As pessoas, elas estão se perdendo. Pessoas que conhecem a palavra, pessoas que sabem o que é certo, o que é errado, o que se deve ou não fazer. Elas distorcem o evangelho, elas isolam versículos que satisfaçam as suas vontades e usam esses versículos como lhes convém, para o seu benefício próprio e para justificar aquilo que é injustificável. Isolam os versículos dando um significado a eles que não existe. Que essa palavra entre na mente e no coração de vocês. Que vocês recebam como um alerta do Senhor para vocês. Jesus nunca prometeu riqueza para quem o seguisse. Essa não foi a promessa de Jesus. A promessa de Jesus é que a gente alcançaria a vida eterna se a gente cresce, se arrependesse e obedecesse a palavra do Senhor. Essa foi a promessa, que pela graça seríamos salvos e não enriquecidos. Nem todo mundo vai ficar rico. Nem todo mundo vai alcançar o sucesso profissional que sempre sonhou. Não, gente, essa não foi a promessa de Jesus. Eu sinto muito se alguém enganou você te falando algo acerca disso. De que se você seguisse Jesus, você ia viver muito bem aqui nessa terra. Não. Jesus nos disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que a gente tivesse bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e nós também venceríamos se estivéssemos conectados a Ele. Foi isso que Jesus nos prometeu. Tem coisas que Deus não vai te dar, porque Ele sabe que isso vai te afastar dEle e vai te fazer perder a salvação. Às vezes a gente fala assim: nossa, se eu tivesse muito dinheiro, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo, eu ia ajudar tantas pessoas, eu seria assim, eu seria daquele jeito. Antes de sequer a gente pensar tais coisas, o Senhor já sabe o final delas. O Senhor sabe o começo e o fim de todas as coisas. Ele sabe que tem coisas que, se chegar na sua mão, vai te fazer se afastar dos caminhos do Senhor, vai te desviar, vai te levar para longe da luz. Ele sabe que tem coisas que, se você receber sem maturidade para receber, vão ser para a sua perdição. E Deus nunca te daria algo que te destruiria, que te faria perder o direito de ser salvo. Então, não pense que tudo que o seu coração deseja, você vai receber. Não pense que tudo que chega ao seu coração é porque Deus colocou. Não, nem tudo Deus colocou no seu coração. Porque a palavra do Senhor diz que o nosso coração é enganoso. Então, o nosso coração nos faz desejar coisas, às vezes sim, para a nossa perdição. E aqui eu não estou falando que o Senhor também não abençoa com riqueza. Sim, Ele abençoa. Nós vemos vários exemplos na Bíblia de pessoas que eram extremamente ricas e abençoadas pelo Senhor, que todas as suas riquezas foram entregues pelo próprio Senhor. O que eu estou falando aqui é que você não vai receber nada que te afaste de Deus. Se Deus sabe que aquilo vai te afastar dele, Ele não vai te entregar.
E também tem coisas que você vai sim receber quando você tiver maturidade, quando você estiver preparado para receber. Tem bênçãos que o Senhor só nos entrega quando nós desenvolvemos maturidade para se preparar para receber. Tem bênçãos que sim, nós temos que nos preparar para receber. Então, quando você vê as coisas dando certo para o ímpio é o quê? O homem ruim, o homem que é contra as coisas de Deus, que é contrário ao Senhor. Esse é o ímpio. Quando você vê um ímpio prosperar, quando você vê um ímpio se dar bem, não fique com inveja. A palavra do Senhor diz que nós não devemos invejar a prosperidade dos ímpios, porque o diabo também oferece coisas. O inimigo também tem conhecimento das coisas que desejamos. Muitas vezes ele vai nos oferecer, porque a intenção dele é nos afastar de Deus. Mas como que a gente diferencia algo que Deus nos abençoa com algo que o inimigo usa para nos enganar, nos oferece para nos enganar? O que Deus nos dá como bênção, ela é de forma justa, é de forma honesta. A gente não precisa vender a nossa dignidade para conseguir. Coisas que o inimigo nos oferece para nos afastar de Deus, nos afastar do propósito e nos fazer perder a salvação, elas têm um preço. Muitas vezes vai custar a nossa dignidade, vai custar a nossa honestidade. Então, vai fazer a gente ir contra a palavra de Deus. As coisas que o inimigo oferece, elas são contrárias a Deus. Ela vai nos fazer pecar no caminho até que a gente consiga alcançar esse desejo enganoso do nosso coração. Então, quando aparecer uma bênção que custe você desobedecer a Deus, saiba que aquilo não vem do Senhor para você. Então, antes que você demore mais para ganhar, ou que você nem ganhe, do que te fazer perder a salvação por coisas materiais. Então, meus irmãos, nesse dia, eu peço que vocês abram os ouvidos, a mente e o coração e recebam esse alerta do Senhor. Fujam de todo o evangelho que é contrário à palavra do Senhor. E mais uma vez eu repito, criem o hábito de ler a Bíblia. Criem o hábito de buscar a Deus, o hábito de orar, o hábito de pedir dons espirituais, porque é isso que realmente devemos pedir ao Senhor. Dons de discernimento, dom da sabedoria, para que a gente não venha a ser enganado por pessoas que se levantam contrárias à palavra do Senhor para nos afastar da luz. Criem o hábito de alimentar a comunhão com Deus diariamente. A vida de vocês depende disso. Muitas vezes nós nos sentimos cansados de tanto usar o nosso tempo com coisas desnecessárias. A palavra de Deus nos diz: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor sabe exatamente o que você precisa. O Senhor contempla todas as suas necessidades. Tem uma frase que eu carrego comigo, aliás, tem várias frases que eu carrego comigo, e hoje, nesse vídeo, eu quero te dizer mais uma. O necessário, o Senhor nos dá no momento da necessidade. E quando eu falo no momento da necessidade, é da verdadeira necessidade, não da nossa ansiedade. O Senhor sabe exatamente do que você precisa e quando você precisa. E pode ter certeza que em nada o Senhor te deixará em falta. Confie no Senhor de todo o seu coração e de todo o seu entendimento. E aqui eu finalizo esse vídeo, que o Senhor te guarde e te proteja. E, se assim o Senhor nos permitir, até o próximo vídeo.